Hoje a gente vai falar um pouco da história da supercomputação. O primeiro supercomputador de verdade foi o CDC 6600 em 1964 e ele era capaz de absurdos 3 milhões de operações por segundo. Ele marca a história porque ele é o primeiro supercomputador não valvulado, ou seja, ele usava silício, assim como os processadores atuais. Daí, lá nos anos 70, veio o Cray-1, um supercomputador lendário que ele é referido até hoje em benchmarks. Por exemplo, quando um novo supercomputador é lançado, a gente fala, ele equivale a tantos Cray-1s. Nos anos 80, o supercomputador M13 quebra a barreira do 1 gigaflop, ou seja, ele é 1 milhão de vezes mais veloz do que o CDC 6600, que a gente comentou anteriormente. No final do século XX, ali pelos anos 90, nasceu o cluster Beowulf, que era uma série de máquinas pequenas de processadores escalares agrupadas para trabalharem juntas. Foi aí que nasceu o conceito de cluster. Nessa época de transição entre os supercomputadores e os clusters, também se fortaleceu o padrão aberto de desenvolvimento, além do Linux e desenvolvimento colaborativo de software, o que otimizou muito o custo da supercomputação. Pouco tempo depois, vem o icônico supercomputador Earth Simulator, o simulador da Terra. Além de ter um design muito diferenciado na época, ele era 5 vezes mais rápido do que o seu antecessor, capaz de 35 bilhões de operações por segundo. Um fato interessante do Earth Simulator é que ele era um híbrido de duas abordagens computacionais. Ele era um cluster de computadores vetoriais. E como seu próprio nome já denuncia, ele era ótimo para fazer estudos sobre a Terra, ou seja, eventos sísmicos, geológicos, melhorando bastante a qualidade da previsão do tempo e os estudos de terremotos. Logo após o Earth Simulator veio a época dos Blue Genes, com uma abordagem de computação massivamente paralela, conceito fundamental que é aplicado até hoje em supercomputação, uma alternativa à computação vetorial. Aí entra o século XXI e depois de 50 anos, o progresso foi avassalador. Para você ter uma ideia, o supercomputador da Apollo 11, que levou a humanidade até a Lua, tinha menos capacidade de processamento que um simples Apple Watch. E qual é o nosso momento atual? O conceito de cluster já está muito bem estabelecido, principalmente pelas melhorias no ambiente computacional, como, por exemplo, o desenvolvimento dos sistemas operacionais, a adoção de soluções open source e, principalmente, das interconexões. Os supercomputadores de padrão aberto ganharam muito espaço na área de computação científica. Hoje em dia, 8 entre os 10 maiores computadores do mundo são constituídos de padrão aberto. Desses computadores, 2 foram produzidos pela Dell, o HPC-5 e o Fronteira. O Fronteira fica no TAC, um laboratório científico muito tradicional e importante nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, um dos centros de computação mais antigos e tradicionais é o Senapad, e a Versatos, em conjunto com a Dell, acaba de celebrar um contrato para fornecer o próximo cluster do Senapad. Esse cluster vai ter nada mais, nada menos do que 2,3 milhões de vezes o desempenho do Cray-1 que nós citamos no início desse vídeo. Essa máquina está prevista para ser instalada ainda em 2021. O desenvolvimento do HPC sempre é ancorado em uma outra indústria. Atualmente, essa indústria é a de PCs convencionais. É por isso que nós vemos uma estabilidade e uma tendência de uso de processadores x86 que utilizamos nos nossos computadores do dia a dia, também na supercomputação. Mas já há indícios muito claros da influência e colaboração da indústria mobile na supercomputação. Os processadores ARM, que são usados em celulares e tablets, já aparecem em alguns dos computadores do Top 500. Uma tendência que tem marcado presença em HPC também é que os sistemas mais velozes e mais modernos do mundo utilizam chips neurais, neuromórficos, GPUs e coprocessadores altamente especializados e com integração com a CPU principal, assim como já utilizamos em nossos celulares e tablets. É claro que com um grande aumento de capacidade computacional, vem também o aumento no consumo de energia. E a eficiência energética é um tema muito importante discutido atualmente. O supercomputador mais rápido do mundo hoje, ele também é o mais eficiente energeticamente. E isso graças a ele estar usando processadores ARM, que são os mesmos usados no mobile. Bom, esse é o momento atual da supercomputação, mas o que vem no futuro? Existem diversas tendências no mercado de supercomputação. Uma delas é a computação em nuvem, que todo mundo ouve falar hoje em dia. Mas o que realmente deve mudar de verdade a supercomputação é o uso da computação quântica. É um tipo de computação muito mais potente e capaz de desatar nós muito mais complexos. Afinal, a humanidade está em constante avanço e o HPC é a principal ferramenta para que essa evolução aconteça.